Estudo de hoje é início escatologia. Escate no grego, final, logia, estudo do final, tá? Em relação a esse princípio bíblico, doutrina bíblica, existem muitos posicionamentos, tá? Diferentes uns dos outros. Tem o amilenismo, tem o pré-milenismo, tem o midi-tribulacionismo, tem o pós-tribulacionismo. Então, são várias posições, tá? Não dá para entrar explicar cada um. Eu só estou explicando e por que eu não creio no pós-milenismo, nem no midi-tribulacionismo e nem no amilenismo, tá? Eu não posso crer. O problema dessas posições que eu tenho analisado, eu tenho verificado de cada lado, é que eles se fixam num ponto das escrituras. E aí não dá para... É aquilo que eu falo, em termos de hermenêutica, você tem que ver o geral das escrituras. Então, a Bíblia não fala só de escatologia em Mateus, quando Jesus falou, capítulo 24, que é onde os amilenistas mais se firmam ali, né? Tem Apocalipse, tem o livro de Daniel, e na verdade, escatologia, ela compreende todas as escrituras sagradas, tá? Tanto é que para vocês entenderem esse estudo, vocês têm que estar do jeito que vocês estão aí, para chegar até aqui, entenderem todo o escopo geral das escrituras, ok? Então, quando você não considera o que está lá em Daniel, né, você vai ficar com a coisa meio pendente. Então, o meu posicionamento, e eu tenho convicção desse posicionamento, embora muita gente boa por aí não concorde, é o pré-milenismo, tá? E ao longo do estudo, vocês vão entender por que eu creio que o pré-milenismo é o melhor posicionamento em termos escatológicos nas Escrituras Sagradas, ok? Então, abram as Bíblias, todo mundo, em Daniel, capítulo 9. Depois de Ezequiel, vem Daniel. 9 a partir do verso 20. Então, aquilo que eu já falei, não deixa passar nada sem entender, tá? Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Então, presta bem atenção. O contexto aqui está se referindo ao povo de Israel, tá? E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. A hora que ele fala, considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí ele coloca assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para trazer a iniquidade, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Dá para entender claramente que ele está falando de fim de trato, tá? Fim de trato. Então ele está dizendo aqui que 70 semanas estão determinadas sobre a nação de Israel para fazer o conserto de vez com esse povo, tá? Fim de trato. Então, nós temos que entender que no hebraico, na língua hebraica, tem dois sentidos para a semana. Tem a semana de 7 dias, tá? E tem a semana de 7 anos. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá no povo de Israel era o seguinte: 7 anos, 6 anos eles semeavam a terra. No 7º ano, que era considerado o ano do jubileu, não era para semear a terra, para deixar a terra descansar, né? Porque naquela época não tinha adubo. Foi uma maneira de Deus orientá-los nesse aspecto, tá? Então, para deixar a terra descansar
e assim por diante. Então não era para ser menos. E também aquelas pessoas que eram escravas, elas eram liberadas e assim por diante. Então era o chamado ano do jubileu, 7º ano. Então tinha semana de 7 anos, tá? Entenderam bem a coisa aqui? Então quando fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, semana aqui não está falando de semana dia, está falando, a palavra aqui se refere à semana anos, tá? Então cada semana, guardem isso. Quando eu falar de semana, vocês pensem em termos de 7 anos, não 7 dias, ok? Então 77 de anos, 490 anos, tá? Então, embora muitos não se posicionem dessa maneira, mas aqui para mim está nítido que existe um plano escatológico distinto para Israel como nação, tá? Que vai culminar no final da 70ª semana, ok? Depois nós vamos ver onde que nós entramos no escopo geral da escatologia, como igreja, ok? Então vamos lá. Aí ele começa no 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Relembrando vocês, o povo de Israel ficou unido às 12 tribos como reino até Salomão. Salomão acabou, no final da vida dele, desviando dos caminhos de Deus. Deus falou que ia dividir o reino. Ia deixar 2 tribos para a dinastia do rei Davi, e as outras 10 tribos seriam outra dinastia. No caso, a primeira dinastia que foi de Jeroboão, filho de Nebate. Então, várias dinastias, várias famílias se sucederam lá no trono do chamado Reino do Norte, ou Reino de Israel. O Reino do Norte resolveu não servir a Deus. Aí, por volta 700 a.C., melhor dizendo, ou 700 e poucos anos de Cristo, vieram os assírios, o Império Assírio, invadiram o Reino do Norte, e o Reino do Norte foi erradicado, quer dizer, deixou de existir, cuja capital era Samaria. Tá? O Reino do Sul, ora subia rei que servia a Deus, e ora subia rei que não servia, então eles ficaram naquela sanfonia, esticou mais um pouco a coisa. Por volta de 600 a.C., mais ou menos, não sei precisar bem exatamente, veio já profetizado por Jeremias, ou melhor dizendo, Jeremias, que ele haveria de erradicar o Reino do Sul também. E através dos caldeus, os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor, rei da Babilônia, eles invadiram o Reino do Sul, destruíram a cidade, e inclusive a casa de Deus, que foi construída por Salomão, e a cidade ficou arrasada, e aqueles que não morreram à espada foram levados para a Babilônia. E Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles foram levados no meio dos cativos. Então Deus já tinha dito que eles ficariam no cativeiro durante 70 anos. Durante 70 anos eles ficariam no cativeiro. Depois de 70 anos, Deus haveria de trazê-los novamente para Israel. Tá? Tanto é que está lá Esdras, Neemias, falam a respeito desse tempo aí. Estão entendendo bem a coisa? Está claro isso aqui? Estão lembrados disso? É para lembrar, eu falei muito sobre isso aqui. Então, eles ficaram 70 anos no cativeiro. Depois de 70 anos, e nesse período, houve o império da Média e da Pérsia, invadiu o Império Babilônico e passou a reinar. Tanto é que, se você pegar o livro de Daniel, tem lá o rei Dario, que já era um rei Medo, se não me engano, tinha reis da Pérsia, e Ciro, se não me engano, era um rei persa, quando Deus tocou no coração de Ciro para que ele permitisse que o povo começasse a voltar para Israel. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tá claro? Muito bem. Então aqui está dizendo o seguinte, olha só, para a gente precisar saber contar 70 semanas, a gente tem que saber quando foi que iniciou a contagem das 70 semanas.
E ele dá dica aqui, ó. Ele diz assim, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido. Quem é ungido? Jesus. Quer dizer, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, quer dizer, quando eles voltaram do cativeiro, começou a contagem das 70 semanas. Então nós vamos lá em Neemias, capítulo 2, verificar o início da contagem das 70 semanas. Fica depois de Crônicas. Esdras, Neemias, capítulo 2. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe o dei. Ora, eu nunca estivera antes triste diante do rei. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, entendeu? É isso mesmo, é esse o nome. Tá? Artaxerxes, tá? Então, ele diz aqui que ele era, o que era o copeiro? Lembra o que era copeiro do rei? Justamente. Então ele tomou, experimentou o vinho e deu para o rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele está falando de Jerusalém destruída, tá? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltará? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Então aqui saiu a ordem, que fala lá em Daniel, para restaurar e edificar Jerusalém. Entendeu aqui? Tá? Então aqui nós temos uma data, que foi o início da contagem das 70 semanas. Está aqui, ó, no mês de Nisan, março, trazido para o nosso calendário. No ano 20º do rei Artaxerxes, 414 a.C. Foi o início da contagem das 70 semanas. O dia é um dia aproximado, 14 de março de 445 a.C. Então presta bem atenção aqui, ó. Então eu vou pôr um pontinho aqui, ó. O início da contagem das 70 semanas. Está em Neemias 2, 1 a 6. Então, preste bem atenção. Ali está dizendo, voltando para Daniel agora. Vamos para Daniel. 9, 20. Agora, no caso, 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido. Quer dizer, desde quando saiu a ordem, 14 de março de 440... Eu falei 414? Não. 445. Está aqui, ó, 14 de março, está em Neemias 2, 1 a 6, de 445 a.C. Saiu a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então ele está dizendo aqui que desde a saída da ordem até o ungido Messias, 7 semanas e 62 semanas dá quanto? 69. Então presta bem atenção. Ó, vê se vocês entendem aqui, ó. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar 445 a.C., até o ungido, Messias Jesus. Eu pus uma cruz aqui para representar a presença de Jesus no mundo. Está dizendo que 69 semanas se cumpriram. Quer dizer, 69 vezes 7 anos. 483 anos. Tá? Se cumpriu. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. 69 semanas das 70 semanas se cumpriram. Ok? Tudo ok até aqui? Nenhuma dúvida? Podemos ir para frente? Então vamos lá.
Abra em João agora. João Evangelho. João 1, a partir do 1, vamos lá. No princípio era o verbo, todos acharam? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele era a luz, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, quando fala que ele veio para o que era seus, ele está se referindo ao povo judeu. E eles não receberam Jesus, que a esmagadora maioria do povo judeu não creu que Jesus era o Messias que haveria de vir. Tá? Por quê? Porque desde anos anteriores à experiência do povo de Israel, quando um povo os invadia e os dominava, tá? Sempre Deus levantava um libertador para libertá-los. Lembra? O livro de Juízes fala isso, tal, para libertá-los daquele povo invasor. E nessa época, eles estavam dominados como o mundo inteiro civilizado estava dominado pelo Império Romano, inclusive a Palestina. Tá? Então, era um povo invasor e eles queriam se libertar deles. Tá? Então, eles esperavam que o Messias viesse, na verdade, como um general montado num cavalo branco e tal, e para libertá-los daquele povo invasor. Aí Jesus veio com outra tratativa, montado num jumentinho, em vez de falar de guerra, falando de paz. Era tudo que eles não queriam. Tá? E como Jesus ficou conhecido como Nazareno, e a profecia dizia que o Messias vinha de Judá, de Belém de Judá, e ele realmente tinha nascido ali, mas por causa da perseguição de Herodes, Deus mandou que eles fossem para o Egito. Quando morreu Herodes, eles voltaram, mas só que eles voltaram para o norte, em Nazaré. Passou a viver em Nazaré. Toda a infância de Jesus passou em Nazaré, lá ele passou a maior parte da vida dele. Por isso que ele foi conhecido como Nazareno. E isso complicou um pouco. E a falta de disposição deles de crerem realmente. Até hoje, o judeu, eles não têm Jesus como o Messias. Já existem sinagogas, comunidades judaicas, que são comunidades messiânicas e aceitam Jesus como Messias. Tá? Mas a esmagadora maioria dos judeus até hoje rejeitaram a vinda de Jesus. Tá? Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, quer dizer, seu judeu, povo. Mas aí entra um outro esquema, né? Continuando o texto aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então preste bem atenção. Veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. O que aconteceu? A contagem das semanas, houve um stop. Parou de contar as 69 semanas. Deu para entender? Alguma dúvida? O que você não entendeu, Lohane? Acabei de falar. Li aqui. Veio para o que era seu, o povo judeu. Não é 70 semanas que estão determinadas sobre o povo judeu? Veio para os judeus. E os judeus não o receberam. Então Deus parou de tratar com o povo judeu. Qual a dúvida? Todo mundo entendeu ou foi só a Lohane? Então ele parou de tratar com o povo judeu. Enquanto Jesus estava aqui, que foi uma transição, uma fase de transição entre a velha aliança e a nova,
ele foi proclamando que uma nova entidade, o que é entidade? Ele haveria de manifestar sua graça ao mundo através de um outro meio, uma entidade que seria, no caso, a igreja. Tanto é que em Mateus 16, 18, se não me engano, ele fala, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então ele está falando, olha, eu vou manifestar minha graça ao mundo através de outro meio, que seria, no caso, a igreja. Porque ele parou de tratar com o povo judeu. Então, se cumpriu 69 semanas e ficou pendente uma semana de 7 anos. Vamos voltar lá em Daniel, só para vocês terem uma ideia. 9, 26. Depois das 62 semanas, quer dizer, 62 mais 7, tá? 69 será morto ungido. Quer dizer, está falando do sacrifício de Cristo. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui ele está se referindo quando Jesus foi assunto aos céus, no ano 70 depois de Cristo, houve uma rebelião dos judeus contra o Império Romano, e aí o Império Romano veio, fechou, destruiu de novo a Jerusalém e o templo, de novo. O segundo templo foi construído depois da volta dele, tá? No ano 70 depois de Cristo. Tito, o imperador romano, veio e destruiu a cidade e o templo. É o que ele está dizendo aqui. E o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aí, presta bem atenção. Aqui que você tem que ter uma perspectiva, um entendimento, porque a profecia, ela está falando de uma coisa, daqui a pouco ela passa a falar de outra completamente diferente. Quando ele fala assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, aqui ele passa a falar do anticristo. Deu para entender? A última semana, ele vai fazer uma aliança com o povo judeu por uma semana, 7 anos. Mas na metade da semana, lá na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então presta bem atenção. Vamos agora para Mateus. Põe o dedo aqui, vamos para Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui ele está citando fato que vai acontecer nessa última semana pós-igreja. Daqui a pouco nós vamos falar por quê. Você vê como é que encaixa a coisa? É muito, muito interessante. Você tem que ver o geral, você não pode se fixar em apenas uma parte do que foi falado. Então, aqui é o seguinte, na metade da semana ele fala será cessar o sacrifício. Essa abominação que Jesus falou aqui, o profeta Daniel, nós vamos ver depois, vai ser quando o anticristo vai pegar a imagem dele e vai profanar o santuário que vai ser reconstruído pela terceira vez na 70ª semana. Ele vai profanar o templo com a imagem dele. Foi aí que vai começar a grande tribulação, que é na segunda metade dessa 70ª semana. Tá? Tá aqui, ó. Então é o que ele está dizendo aqui, ó. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quer dizer, ele vai profanar o santuário. Tá? Ok? Alguma dúvida até aqui? Tá claro? Então, voltando aqui então para a nossa questão. Deus parou de tratar com o povo de Israel como nação. Tá? Houve uma parada na contagem da 70ª semana. Aí o que Jesus falou? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando foi que começou a igreja oficialmente a existir na face da terra? Dia de Pentecoste. Então presta bem atenção. Vou colocar um parênteses imaginário temporal. Tá? Parou 69 e abriu um parênteses, tá? Temporal. Deu para entender isso? Quem que não entendeu, levanta a mão. Eu abri um parênteses. Eu vou colocar uma setinha para baixo. Essa setinha
representa a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tá, o início oficialmente da igreja na face da terra. Que ele desceu sobre os 120 que estavam ali e as pessoas passaram a ser habitadas na maneira como Jesus falou que aconteceria na nova aliança. Ok? Então vou pôr aqui Atos 2. Alguém acha para mim aí qual 2 quanto para mim, por favor? 2 quanto? Quando foi o versículo? Capítulo 2, 1 e 2, é isso? Capítulo 2, de 1 a 4. Tá? Descida do Espírito Santo. Ok? Início da igreja. Então presta bem atenção. Começou-se um novo período na face da terra. Muitos chamam esse período, e que nós estamos hoje inseridos nele, esse período temporal, muitos chamam de período da graça. Tá? Não sei se alguém já ouviu falar isso, que nós estamos no período da graça. Eu não concordo, e vou dizer por que eu não concordo com esse nome, período da graça. Por que não concordo? Porque se nós formos ver, é que lá na minha época de igreja, muito lá atrás mesmo de igreja, jovem e tal, falava-se muito em época da graça, época da lei. Uma visão totalmente não coerente com a realidade dos fatos. Porque se nós formos ver, graça sempre houve. Antes da lei, durante a lei e pós a lei. Quem que pode me dizer como que a graça foi se manifestada? Vocês aprenderam sobre isso. Na época antes da lei e durante a lei. Antes da lei foi o sacrifício de animais. Está lá. Através daquele sacrifício de animais, ali está a graça manifestada durante esse período. Por quê? Quando a pessoa chegava ali e confessava tal, ela era perdoada. Se não houvesse graça naquela época, estava todo mundo desgraçado. Essa é a grande verdade. Tá? Então, graça sempre houve. Então, Deus, durante esse período que antecedeu a igreja, Deus manifestou a sua graça ao mundo através de um povo, o povo de Israel. E aí, como ele parou de tratar com o povo de Israel, ele manifestou que há uma outra entidade chamada igreja, não o povo de Israel, mas seria uma mistura de Israel e gentios, tá? Seria a igreja. Isso está em Efésios, ele fala sobre isso. Vamos ver lá em Efésios. Capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, todo mundo está entendendo a fraseologia aqui ou não? Vocês já aprenderam sobre isso. Estou perguntando. Então, entenderam a fraseologia? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, quem são gentios? Nós que não somos judeus, tá? Chamados incircuncisão, por quê? O gentio não era circuncidado, porque era uma aliança entre o povo de Israel e Deus, tá? Por aqueles que se intitulam circuncisos, no caso judeus, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Isso com relação a nós. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez igreja. Quer dizer, todo judeu que veio a crer e todo gentio que vem a crer faz parte da igreja. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos que, na forma de ordenanças,
para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal ou angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Igreja. Alguma dúvida quanto a isso? Tá? Alguma dúvida? Então tá aí. Então, eu vou chamar esse período no qual nós hoje estamos inseridos nele, tá? Período da igreja. Eu creio. Porque antes Deus manifestou a sua graça através de um povo, judeu, uma nação. Hoje ele está manifestando a sua graça ao mundo através da igreja. Por isso que não existe salvação, não existe crente fora de igreja. Ah, eu sou crente, mas não preciso de igreja, que nem está acontecendo hoje. Então, esse aí está com outro rumo. Tá? Então, presta bem atenção. Descido do Espírito Santo. Então, nós estamos nesse período, desde Cristo até hoje, quer dizer, mais de 2000 anos, nós estamos inseridos nesse parênteses temporal, vamos dizer assim, não atemporal, temporal. Muito bem. Biblicamente falando, o período em que nós estamos inseridos, ele vai encerrar, como diz em 1 Tessalonicenses, com um evento. Capítulo 4, versos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, quer dizer, os que já morreram. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, quer dizer, iremos antes daqueles que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro, presta bem atenção, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Será que é difícil de entender? Aqui está o arrebatamento, coisa que muitos não creem no arrebatamento, sendo que o arrebatamento está claro e explícito aqui na palavra. O arrebatamento vai ser quando Deus tirará da terra a igreja que começou lá no dia de Pentecostes. O Espírito Santo que desceu e está atuando através da igreja hoje no mundo, e a respeito desse período não sabemos quando que ele vai encerrar. Porque Jesus falou a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então qualquer um, como já muitos arvoraram dizer que a tal dia Jesus vai vir, quebrar a cara. Qualquer um que marca tempo para Jesus vir, está perdendo, falso profeta, hoje. Então, na verdade, nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Também. Então, presta bem atenção. Nós estamos aqui. Vamos dizer que aconteceu o arrebatamento. O arrebatamento eu vou pôr a setinha lá que está para baixo, eu vou pôr a setinha para cima. Quer dizer, presta bem atenção. O Espírito Santo que desceu sobre a igreja, está atuando nesse período através da igreja. Quando a igreja for arrebatada, ele vai sair junto com a igreja. Aí eu vou fechar o parênteses, tá? Encerrou o período que nós estamos inseridos nele. Alguma dúvida? Tá.
Então presta bem atenção, que coisa interessante agora. Quando se encerrar esse período, tá? E nós vamos ver que para que Deus volte a tratar com o povo de Israel, algumas coisas têm que acontecer, tá? Então vamos lá. Abra em 2 Tessalonicenses, já que estão em pé, pega 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Então, no que diz respeito, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, presta bem atenção, sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Pelo amor de Deus, estou cansado de falar sobre isso aí para vocês. Deixar de crer, negar a verdadeira fé. Apostatar, quer dizer, negar a verdadeira fé. Sem que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é o homem da iniquidade, o filho da perdição? O anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quer dizer, é o que vai acontecer no meio da 70ª semana, o abominável da desolação. Tá? Não vos recordar de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Agora presta bem atenção. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Chegaremos lá. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda que somente seja afastado daquele que agora o detém. Sim, o mistério da iniquidade já opera no mundo. Quanta maldade, quanta manifestação diabólica nesse mundo. Mas, presta bem atenção como é que a coisa é séria. Ele só não está se manifestando de maneira mais plena porque existe um elemento no mundo que resiste à manifestação plena dele. Ora, se nós formos analisar, o único elemento no mundo hoje que pode resistir à manifestação plena do anticristo é o Espírito Santo, que está atuando através da igreja. Tanto é que a atuação dele, igreja no mundo, o mal não tomou conta de vez. Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Então, quando houver o arrebatamento, o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste, ele vai sair junto com a igreja. E aí vai liberar para a manifestação plena do anticristo. É o que o texto está dizendo aqui. Tá? A apostasia já está aí. Tá? Muitas igrejas se dizendo evangélicas, mas na prática não tem nada a ver com evangélica. Então eu vou por aqui, arrebatamento. Da igreja. Vou pôr o texto aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E aí o que vai acontecer? Presta bem atenção como é que a coisa encaixa. Ele não parou de tratar aqui com o povo de Israel, ele vai voltar a tratar aqui com o povo de Israel. Então, vai dar início a recontagem das 70 semanas. Ficou faltando uma semana de 7 anos. Agora, essa semana vai ser dividida no meio. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Vamos ver isso lá em Daniel. Vamos voltar lá para Daniel. Agora, é impressionante isso aqui, gente. Isso que eu vou ler para vocês aqui, ó. Pega o capítulo 12 do livro de Daniel.
Vamos pegar a partir do 7, 12, 7. Ele está se referindo ao anjo aqui, que está revelando para ele. Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 7 anos. 2 tempos, 3 anos e meio, 3 anos e meio, metade de um tempo, 3 anos e meio. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Está falando do sofrimento, né, que vai haver, que houve durante o período da igreja e também durante o período da 70ª semana. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, que é o abominável da desolação aqui, ó, na metade da semana, lembra que ele falou que o sacrifício vai ser tirado na metade da semana? E posta a abominação desoladora, olha aqui, que Jesus citou, que Daniel falou, haverá ainda 1290 dias. Olha só, presta bem atenção. Na metade da semana vai acontecer esse fato do anticristo pegar aquela imagem que foi feita dele e profanar o santuário. Ele está dizendo, presta bem atenção, que quando isso acontecer ainda vai ter 1290 dias. Quem tem celular aí, de 3 anos e meio certinho. Tá? Olha, é de arrepiar o negócio. Aí você vai para o Apocalipse, fala de 42 meses. Divide 42 por 12. 3 anos e meio. Tá? Quando houver essa manifestação, vai ser quando vai começar, na verdade, a grande tribulação que nunca houve nem jamais haverá no mundo. Porque nos primeiros 3 anos e meio, vai ser um tempo de aparente paz. Tá? O anticristo ele vai se manifestar, vai ser um líder, eu creio que de origem judaica, porque lá em Tessalonicenses diz lá, aqueles que não deram crédito à verdade, no caso Jesus, vão acabar dando crédito à mentira, o anticristo, tá? Como o Messias que haveria de vir. Porque o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer um atentado. Lá diz que ele será ferido de morte na cabeça. Ele talvez vai levar um tiro na cabeça, mas ele vai ressuscitar e aquilo já vai começar a chamar a atenção do povo para ele. E ele, aparentemente, ele vai começar a resolver as questões do mundo. Porque ele vai ser a encarnação do diabo. Assim como Jesus foi a encarnação de Deus, ele vai ser a encarnação do diabo. Tá? E ele vai começar, aparentemente, resolver os problemas e o pessoal vai crer nele assim, achando que ele era o Messias, inclusive os judeus que haveria de vir. Tanto é que ele vai permitir a reconstrução pela 3ª vez do templo judeu. Tá? Vai ser permitido aqui. Olha só o que Deus fez. Deus permitiu que os árabes, justamente no lugar do templo, reconstruísse uma mesquita chamada Mesquita de Omar. Toda vez que você vê uma fotografia de Jerusalém hoje, tem lá uma baita de uma abóboda amarela, que é onde fica. Ali era o templo. Então, com essa mesquita lá, os judeus só não reconstruíram o templo ainda, porque essa mesquita está lá. Quer dizer, para que ele seja reconstruído no templo que Deus quer. Tá? Então, eu já tive informação que os judeus, todos os talheres, tudo o que é necessário já está lá esperando. Inclusive a roupa, eu já vi através daquela Aline que fala na internet, que é uma judia brasileira que mora lá em Israel, ela tem um site e ela fala muito lá de Israel, e ela mostrou a roupa do sumo sacerdote, que já está lá prontinho, tá? Do jeito que era lá nos tempos de Arão. Tá? Pronto.
E eu ouvi falar também que eles têm, através de pré-moldados, em 6 meses eles conseguem reconstruir o templo. Eu não sei até onde isso é verdade, mas é essa a realidade. E eu já vi há muito tempo atrás, na revista Veja, uma manifestação lá em Israel para a reconstrução do templo. Quer dizer, as coisas estão se encaminhando para isso. Então, quando começar no final dessa 70ª semana, os 3 últimos anos e meio, vai começar a tal da grande tribulação. Tá? Uma grande tribulação que não houve nem jamais haverá no mundo. Então vai ser tempos terríveis. Muitas manifestações na natureza, o anticristo perseguindo quem não concorda com ele, tá? Matando, judiando, fazendo as tripulias dele, tá? Até que vai culminar, no final da 70ª semana, ele vai organizar um exército muito grande e ele vai vir contra Israel para extirpar os judeus da face da terra. Vocês querem ver? Lá na Velha Aliança fala a respeito disso. Vamos pegar lá Ezequiel 38. A leitura é um pouco longa, vamos prestar bastante atenção. 38:1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, envolve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roze, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roze, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porém anzóis no teu queixo, e te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos espada, persas e etíopes e pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer todas as tuas tropas, a casa de Togarma do lado do norte, e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou de muitos povos. Olha só, Israel esteve lá no ano 70 depois de Cristo, lembra? Houve a diáspora, eles foram dispersos pelo mundo inteiro e ficaram expatriados até o ano de 1948, onde foi fundado novamente a nação de Israel lá na Palestina, e está até hoje lá. Então, olha, onde é que eu parei? Me ajude aí. 8. Depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos. Fim dos anos é hoje, ó. Virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Hoje Israel é um povo novamente. Lembra que eu falei sobre isso? Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros. Quer dizer, olha só, naquela época que foi profetizado isso aqui, todas as cidades tinham muros. Ele está dizendo que na época que a cidade não vão ter mais muro, hoje, tá? Contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Hoje. Isso a fim de tomar o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da... Se você for traçar uma longitude, Israel está justamente, geograficamente falando, no meio da terra. Tá? Sabá e Dedã e os mercadores de Tarse e todos os seus governadores rapazes te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata, o ouro e para tomar o gado e as possessões, para saquear os grandes despojos?
Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, e assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. É chamada a Batalha do Armagedon. Aqui no capítulo 39, fala que o morticínio vai ser tão grande que eles vão levar 7 meses para enterrar os mortos. Tá? 7 meses para enterrar os mortos. E aí, quando eles chegarem lá, muitos vão estar no osso puro, porque as aves vão comer. Quer ver como é que bate com o Apocalipse? Pega Apocalipse capítulo 19, 11. Aqui está falando da mesma profecia que foi falado lá por Ezequiel, que viveu mais ou menos 600 e poucos antes de Cristo. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra congregados, os reis da terra com seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isso se chama aqui o final da 70ª semana. Eu vou pôr uma seta para baixo, porque aqui é chamada segunda vinda de Cristo. Vocês lembram lá em Atos capítulo 1, quando ele foi assunto aos céus no Monte das Oliveiras? Os anjos depois postaram ali perante os que estavam ali e falaram: assim como o vi subir, ele vai descer aqui. Tá? Já viram isso lá em Atos? Então, ele vai descer aqui, só que aqui, diferentemente do arrebatamento,
Aqui nós vamos ao encontro dele nos ares. Só para vocês terem uma ideia. Você vê que são 2 eventos que o pessoal que não crê dessa maneira não aceita, tá? E aqui você vê que é outro evento. Aqui fala que todo olho verá quando ele estiver descendo. E quando ele colocar os pés aqui no Monte das Oliveiras, é onde ele vai chover fogo e enxofre sobre essas tropas congregadas contra Israel e vai ter aquele morticínio terrível. Lá em Zacarias, diz que vai correr um rio de sangue à altura dos freios dos cavalos. Isso aqui mais ou menos. Só para vocês terem uma ideia. Sangue. Rio de sangue à altura dos freios. Cavalo mais ou menos isso aqui. Tá? Então eu vou colocar aqui, Batalha do Armagedon. Apocalipse 19. Eu vou usar o Apocalipse 19, tá? Alguma dúvida? Tá claro como o dia? Vocês veem que está tudo na Bíblia. Não estou falando nada de mim, tá? Por isso que eu creio nesse posicionamento. Esse posicionamento tem uma visão geral das Escrituras. Não se mantém num texto só. Quando Jesus fala em Mateus 24, ele está falando justamente dessa segunda vinda de Cristo aqui. Fala do período da tribulação, quando ele fala assim, quando virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, os que estiverem no telhado não desçam para pegar sua capa. Fujam, porque vai começar uma perseguição violenta. Ok? Alguma dúvida? Muito bem. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai destruir as tropas do anticristo, como nós vimos lá. Ele vai prender o falso profeta e a besta, e eles vão ser lançados vivos dentro do lago de fogo. Vão ser os primeiros a estrearem o lago de fogo. Embora a Bíblia, presta bem atenção, não fale nada a respeito, eu particularmente tenho minhas razões para falar o que eu vou falar, creio que os anjos caídos, todos vão ser lançados aqui junto com a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Porque no próximo período que vai começar daqui para frente, que é chamado milênio, que o amilenista não crê que o milênio vai ser literal na Terra. Tá? É um negócio muito... para mim, um dos piores posicionamentos que tem. E tem muita gente boa aí nesse posicionamento. Tá? Eles não creem que o milênio vai ser literal. Tá? Eu creio que vai ser literal, porque a Bíblia me dá base para dizer que vai ser literal. Porque não só aqui em Apocalipse fala, como na Velha Aliança fala, cita mais de uma vez, em Isaías, Ezequiel, Zacarias fala do milênio. Tá? Então, o que ele vai fazer? Aqui vai haver o julgamento das nações, que está em Mateus 24, tá? No final na Batalha do Armagedon. E aí, ele vai instaurar no mundo o reino milenar, onde Satanás vai ser preso nesses 1000 anos. Por isso que eu creio que os demônios vão ser lançados junto com... Porque não vai haver manifestação satânica durante esse período no mundo, chamado reino milenar, 1000 anos. Tá? Quem vai entrar no milênio? Vai entrar os judeus em geral e aqueles gentios que estiverem aqui que não foram mortos pelo anticristo e que creram. Tá? Que isso? Aí, e também os naturais, chamados naturais. E os glorificados. Quem são os glorificados? Nós que estivemos já no corpo glorificado pelo arrebatamento. Lembra que no arrebatamento, quando nós fomos arrebatados, já vamos ter um corpo glorificado. Então, os naturais e os glorificados vão estar convivendo aqui no milênio. Então, vamos lá. Vou pôr aqui. Reino milenar. Eu sempre falava, mas por que já não vai direto, né? Novos céus, nova terra. É aquela história, Deus não faz nada sem uma razão de ser.
muitas profecias, muitas promessas, ou melhor dizendo, de Deus sobre o povo de Israel, que não se cumpriram. E que vão se cumprir, porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir em termos de 100%. Quer ver uma? Eu vou falar só essa hoje. Vocês não vão ser mais a cauda das nações, mas a cabeça das nações. Porque nesse reino milenar, Jerusalém vai ser a capital do mundo. Jesus, ascendência judaica, vai ser o imperador do mundo. Então ele vai ser a cabeça das nações. Todo mundo vai ter voltado para Israel, que vai ser o centro das nações. Deu para entender? Essa é uma das promessas que vai se cumprir aqui. Ok? Vamos ver lá em Apocalipse 20. Então presta bem atenção. Quando se der a batalha do Armagedon, ele exercer justiça sobre essas nações que vierem contra a nação de Israel, Satanás não vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, ele vai ser preso por esses 1000 anos. Tá? Então, olhem só, 20, a partir do 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que seja ele solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, quer dizer, os que creram aqui durante esse período. E nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Tá? Tá aí, ó. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Os que foram pro inferno. Você vê como é que é, ó? Encaixa, belezinha. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Agora, olha só. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Presta bem atenção. Há uma terceira classe de pessoas que vai existir no milênio, que são os filhos dos naturais. 1000 anos vai dar no mínimo umas 10 gerações, vai ter muita gente no mundo. Tá? Muita gente aqui vai servir ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, aparentemente, não de coração. Fala. Não, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. A longevidade vai voltar nesse período aqui. Morrer aos 100 anos é morrer, pelo visto, sim. Tá? Então, quando Satanás for solto, eles vão mostrar a cara, porque vai ter uma liderança. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Será seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Aí vai ser rapidinho o negócio. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou. Simplesmente. Você vê que a questão dele é vir contra Jerusalém. De novo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, que 1000 anos antes foram jogados lá, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, e tem gente dizendo que não existe sofrimento eterno. Está tão claro aqui, gente, se isso aqui não é sofrimento eterno, não sei o que é. Pelo amor de Deus, né? Então presta bem atenção. Encerrou o milênio. Vem o quê? Trono branco. Juízo.
Tá? Ó, pus um troninho ali. Esse trono é o trono do juiz. Não queira estar lá diante dele. Se você estar lá diante dele, está condenado para sempre. A Bíblia fala, olha só, em verdade vos digo, Jesus falando, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, trono branco. Tá? Então, aí vai haver a segunda ressurreição para condenação. Olha só, vamos lá. Versículo 11. Você vê que há uma cronologia muito clara aqui. Tá? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Obviamente todos que estavam ali. Ok? No capítulo 21 para frente vai falar da eternidade para aqueles que creram. Então vou colocar aqui novos céus e nova terra. E com isso nós encerramos o mapa escatológico. Muito claro, né, gente? Agora, quando você vai... procura ver e no YouTube deve ter alguém que fala sobre o amilenismo. Você vai ver o absurdo da coisa. Tá? Não tem como. Quando nós chegamos aqui... Porque daqui para frente o estudo eu vou pegar... O próximo estudo vai ser... Nós vamos começar uma visão escatológica diferente do que nós vimos aqui, que vai desde antes do início da contagem das 70 semanas até a Batalha do Armagedon. Tá? Nós vamos ter uma visão geral das coisas. Tá bom? Depois nós vamos falar sobre o período da igreja. Nós vamos ter uma visão histórica desde quando começou a igreja até os nossos dias. 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos ver lá. Através das 7 igrejas do Apocalipse. E depois nós vamos nos concentrar na 70ª semana. O que vai acontecer. Eu já falei muita coisa aqui hoje. Tá? E depois milênio e encerramento. Se alguém tem alguma dúvida, fale agora e não se cale para sempre.